paisagem onde aquela costa tropical, úmida e vibrante do Rio de Janeiro é simplesmente irreconhecível. A gente costuma pensar no território brasileiro apenas como o eterno berço de florestas densas e chuvosas. No entanto, há cerca de 15 mil anos, o cenário fisiográfico era radicalmente diferente dos contornos urbanos e litorâneos que nós conhecemos e habitamos hoje. E o contraste visual aqui é, sem exagero, impressionante. De um lado, o ambiente exuberante e úmido atual. Do outro, o ecossistema árido e altamente sazonal do Pleistoceno tardio. Não havia aquela mata atlântica densa cobrindo os morros a perder de vista. Em vez disso, a paisagem era dominada por um mosaico muito mais complexo de savanas, campos abertos e matas de galeria restritas aos cursos de rios. Era um mundo severamente castigado por longos meses de seca extrema, pontuados por chuvas torrenciais. 120 metros negativos. O grande motivo de toda essa diferença extrema, o nível global dos oceanos era drasticamente mais baixo. Essa queda imensa de 120 metros significava que, para dar um mergulho no mar, seria necessário caminhar nada menos que 100 quilômetros a mais do que hoje. Áreas que atualmente são grandes baías, como a Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro, eram imensas bacias continentais ativas, compostas por vales secos totalmente expostos, cortados por rios largos e bastante instáveis. Seção 1. Uma paisagem irreconhecível. Dando uma olhada nesses dados paleoclimáticos, a escala gigantesca da mudança fica muito nítida. As temperaturas médias anuais chegavam a ser 6 graus Celsius mais baixas. Isso, somado a um déficit maciço de precipitação, caindo ali para cerca de 900 milímetros por ano, e níveis de dióxido de carbono pela metade, criou o ambiente perfeito para o crescimento de gramíneas e savanas. Basicamente, sufocou a expansão das grandes florestas e favoreceu um ecossistema completamente aberto. Seção 2. Os gigantes do Pleistoceno. Analisando essas estatísticas de perto, a escala dos animais é simplesmente de cair o queixo. É possível visualizar o Eremotherium, uma preguiça gigante do tamanho de um elefante moderno, pesando 5 toneladas e devorando quantidades absurdas de vegetação todos os dias. Esses mega-herbívoros quebravam árvores inteiras e pisoteavam o solo, o que impedia ativamente o fechamento do dossel florestal. Eles atuavam como verdadeiros engenheiros do ecossistema, dividindo o espaço com mastodontes imensos que escavavam raízes em épocas de seca, toxodontes de 1,5 toneladas nas margens dos rios e, claro, vivendo sempre sob a espreita do formidável tigre-dentes de sabre de 400 quilos. Para ancorar essa realidade fantástica em evidências muito concretas, basta observar estes fragmentos. São dentes fossilizados, pedaços de mandíbula e grossas placas ósseas de armadura chamadas osteodermos. Eles servem como a prova física indiscutível de que essas criaturas formidáveis realmente andaram pelo território sul-americano. E é isso que permite que a ciência reconstrua suas vidas com uma precisão incrível. Seção 3. Lendo os fósseis. Sítios fossilíferos como o da Fazenda Charco, no Sergipe, ou os depósitos fluviais do Rio Apa funcionam como verdadeiros arquivos naturais gigantescos. Mesmo sendo depósitos de rios antigos, onde pesquisadores recuperam milhares de fósseis desarticulados e desgastados pelas águas tempestuosas do Pleistoceno, esses locais carregam respostas absolutamente cruciais para montar o grande quebra-cabeça da ecologia do passado. E como a gente decifra essas pistas? Bom, vamos para a química. Pesquisadores analisam minuciosamente o esmalte dentário e o colágeno dos ossos usando técnicas avançadas de isótopos. E a variação isotópica revela um fato incrível. Muitos desses enormes herbívoros não comiam apenas um tipo de planta. Eles tinham dietas mistas, ricas e altamente adaptáveis. Essa flexibilidade alimentar foi o grande trunfo para que conseguissem sobreviver às flutuações constantes entre florestas e savanas. O mais fascinante aqui é que estas linhas irregulares nos gráficos não são apenas ruído de equipamento, não. Elas representam a leitura exata de ressonância de spin eletrônico, medindo a dose real de radiação absorvida por um dente ao longo de dezenas de milhares de anos enterrado no solo. Esse relógio físico maravilhoso é o que crava com altíssima precisão idades variando entre 38 mil e 50 mil anos para a megafauna encontrada na região. Seção 4. Extinção e transformação. A grande questão é por que todo mundo sumiu entre 12 e 10 mil anos atrás.
Não foi causado por um único evento apocalíptico, um meteoro, nada disso. Foi uma combinação insuperável de múltiplos fatores de estresse. A mudança rápida e brusca do clima encolheu as savanas e expandiu florestas densas que eram simplesmente impenetráveis para animais daquele tamanho. Aliado a isso, a chegada dos primeiros grupos de caçadores humanos adicionou uma pressão extra e insustentável para espécies gigantes que, por pura biologia, já possuíam taxas de reprodução muito baixas. Acompanhando essa linha do tempo, notamos a elevação implacável dos oceanos durante o chamado ótimo climático do Holoceno. Com o derretimento acelerado das calotas polares, o mar avançou de forma avassaladora, engolindo vastas planícies costeiras. Aqueles mesmos vales secos que um dia abrigaram preguiças gigantes, viraram pântanos e, posteriormente, se transformaram nas baías vibrantes e manguezais que os antigos povos sambaqueiros passaram a habitar milhares de anos depois. Sem as enormes preguiças e mastodontes para consumir a vegetação pesada e atuar como tratores biológicos, a paisagem inteira mudou de comportamento. O território rapidamente se transformou no conhecido Mar de Morros, coberto por florestas densas. Curiosamente, isso deixou para trás o que a ciência chama de anacronismos evolutivos, espécies de plantas que até hoje produzem frutos gigantes e pesados, tipo o abacate, que ficam ali basicamente aguardando dispersores de 5 toneladas que já deixaram de existir há milênios. É muito louco pensar nisso, né? Seção 5. Ecos do passado. E é fascinante e até um pouquinho assustador perceber que essa geologia ancestral dita diretamente a segurança da nossa sociedade moderna. Engenheiros e planejadores urbanos contemporâneos precisam, obrigatoriamente, mapear rios antigos soterrados, conhecidos como paleocanais, e entender a compactação das argilas e areias deixadas por essa velha invasão do mar. Se essa história geológica profunda for ignorada, cidades litorâneas inteiras ficam à mercê de colapsos estruturais e inundações gravíssimas. O passado definitivamente ainda vive debaixo do asfalto. E chegamos à reflexão final. Ao compreender intimamente que a paisagem familiar que vemos hoje foi outrora inteiramente remodelada por mudanças climáticas globais massivas, torna-se absolutamente essencial fazer a pergunta: o que a atual e rapidíssima trajetória de aquecimento deixará para trás? Em um planeta que transita de forma tão radical entre mundos tão diferentes, que novas geografias as futuras gerações de paleontólogos irão desvendar nas rochas de amanhã? Fica aqui o convite para continuarmos explorando os ecos do nosso próprio futuro.